Cândido Portinari. Sua mãe chamava ele meu Candinho, Bambino. Para mim não, para mim ele é o grande Cândido Portinari. Iremos conversar hoje sobre detalhes da vida desse artista. Iremos conversar das suas principais obras de artes, no decorrer da sua vida, o envolvimento que ele teve aí com a política. E Cândido Portinari é aquele cara assim que gostava muito de café. Produção, olha, hoje eu quero tomar café. Eu quero tomar café aqui na gravação do vídeo. Eu quero tomar café aqui com os meus ouvintes, tá? Porque Cândido Portinari é essa grandeza de gente. É aquele artista que... é aquele artista de tirar o chapéu. É aquele artista de tirar o chapéu. Hoje eu vou fazer um vídeo sem chapéu. Hoje eu vou fazer um vídeo sem chapéu. Então fica comigo até o final. Vai lá, produção. Roda a vinheta. Um dos maiores artistas brasileiros do século XX, retratou com grande emoção a cultura, a infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil, contribuindo para que a cultura brasileira fosse reconhecida em âmbito internacional. Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Brodowski, em 30 de dezembro de 1903. Filho de imigrantes italianos, teve uma infância pobre numa fazenda de café. Desde muito cedo, já expressava gosto pela arte, começando a pintar com 9 anos de idade. Portinari é essa mistura, né, de Europa com o Brasil. O garoto tem os seus pais imigrantes italianos vivendo aqui no interior de São Paulo, com poucas condições financeiras, mas o Cândido Portinari é aquele garoto que tem a oportunidade, o espaço livre de correr, soltar a pipa, de no período da noite ficar escutando aquelas histórias mal assombradas dos adultos, e logo depois ele vem retratar tudo isso nas suas obras, né? Quando na infância o Cândido Portinari não era aquele garoto tão dedicado à escola, mas também já mostrava muitas habilidades artísticas. Aos 10 anos ele faz um desenho do compositor brasileiro de ópera Carlos Gomes. Então através daí muitas oportunidades vai acontecendo, né? De repente aos 15 anos ele tem a oportunidade de estudar arte no Rio de Janeiro, logo aos 24 anos vai à Europa, né? E o Brasil sempre reconhecendo bem o seu trabalho. Em 1988 o Cândido Portinari é homenageado na nota de 5.000 cruzados. Portinari participou ativamente ao lado de escritores, poetas, jornalistas e artistas da vida cultural e política do país e das mudanças estéticas as quais passava o Brasil no começo do século XX. Nos últimos anos da sua vida, ele se candidata a senador, a deputado, não ganhou. Mas antes disso, aos seus 24 anos, ele ganha um prêmio, né, de viagem à Europa. Lá tem contato com o surrealismo e o cubismo. Acredito eu que nessa mesma época lá ele teve contato com o Salvador Dalí. Aliás, aqui no canal tem um vídeo que se trata do Salvador Dalí. Vale a pena ir lá e conferir, viu, pessoal? No cubismo, com o Pablo Picasso, ele teve grande influência na obra chamada Guernica. Acredito eu que ele traz essas influências para os painéis dele que ele criou, chamado Guerra e Paz. Em sua trajetória como artista, ganhou muitos prêmios em salões de artes e morou na França no ano de 1930, após ganhar o prêmio de viagem à Europa. Lá, aproveita para visitar inúmeros museus e estudar bastante. Portinari retorna da Europa animado para pintar quadros exaltando a cultura brasileira, seu povo, sua natureza e sua história. Além de retratar as questões sociais de seu país, Portinari é bastante influenciado pelos movimentos artísticos da Europa, como o cubismo e o surrealismo. Grande admirador de Picasso, após conhecer a obra Guernica, suas obras começam a apresentar um caráter de denúncia com relação às questões sociais do Brasil. Seu interesse foi desde o início
criar uma pintura baseada nos tipos brasileiros. Produção, e aí? O café tá pronto? Traga aí meu café. Opa, já! Obrigado, viu? Pessoal, enquanto eu tomo meu café aqui, você aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Café, Cândido Portinari. Observe na obra de Portinari as figuras humanas. Os pés e as mãos são bastante grandes. Os corpos sugerem volume. Esses detalhes revelam o trabalho diário nas plantações de café, que exige força e ignora a fraqueza das pessoas. O corpo humano, sugerindo volume e os pés enormes, que transmite a sensação de que as pessoas se relacionam intimamente com a terra, sempre representadas em tons vermelhos. Em 1935, recebeu um prêmio em Nova York pela sua obra denominada Café. A partir daí, seu nome e sua obra começaram a ganhar dimensões internacionais. Em função disso, começou a receber propostas de trabalho em todo o mundo. Pintou os painéis Guerra e Paz da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso de Washington. Ainda no Brasil, pinta vários painéis para o novo prédio do Ministério da Educação e Cultura. E Portinari tinha todo esse equilíbrio, nas misturas de culturas, com as influências dos seus pais italianos e com toda essa cultura brasileira. Era da mãe dele chamar Bambino, Bambino, vai brincar, Bambino. Ele, Bambino não, meu nome é Zé Pequeno. Zé Pequeno não, pode me chamar de moleque. E era assim que ele retratava também várias pinturas suas com crianças e no quadro Meninos Soltando Pipas. Em Meninos Soltando Pipa, vimos 4 meninos celebrando a liberdade, brincando de um passatempo tradicional e atemporal, soltando pipa. Na tela, não vemos as expressões das crianças. Pela expressão corporal, observamos apenas que os meninos correm livremente aproveitando o fim de tarde. A paisagem lisa e desfocada é feita em degradê, com os tons áridos, dando um protagonismo ainda maior aos meninos coloridos com as suas pipas. Firme em suas temáticas sobre a cultura e as questões sociais do país, entre suas obras mais marcantes estão Mestiço, Favelas, O Lavrador de Café, O Sapateiro de Brodowski, Meninos e Peões, Lavadeiras, Grupo de Meninas Brincando, São Francisco de Assis, A Primeira Missa no Brasil, Tiradentes, entre outras. E o Cândido Portinari sempre foi muito bom em representar toda a história do povo brasileiro, da alegria das festas, dos garotos soltando pipas, mas também da dor, do sofrimento dos retirantes. Uma das obras mais famosas do Cândido Portinari. A tela mais famosa de Portinari retrata uma família pobre, anônima, composta por vítimas da seca no Nordeste brasileiro. O próprio nome escolhido para o quadro, Retirantes, denuncia a condição e fala do anonimato de uma família que representa tantas outras. Os personagens encontram-se em pele e osso, escurecidos pelo sol, frágeis, vítimas da aridez nordestina. Um dos meninos mais novos apresenta a barriga distendida, provocada pelos vermes, chamada também de barriga d'água. Há um clima fúnebre na imagem, ressaltados pelos tons utilizados, cinza, marrom e preto. No chão, observamos carcaças,
uma paisagem desértica, sem vegetação, com urubus sobrevoando ao fundo que parecem esperar pela morte da família. Em 6 de fevereiro de 1962, Cândido Portinari morreu aos 58 anos, vítima de intoxicação em função das tintas que usava. Chegamos então ao final deste vídeo. De forma fúnebre não, de forma de muita alegria, porque Cândido Portinari é toda essa energia de quem teve mais um vídeo somando nos seus conhecimentos. Alegria porque você já se inscreveu neste canal. E aí, curtiu?